A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui neste que é o seu, o meu, o do professor Nilcinho, o nosso EBD em Síntese podcast. A paz do Senhor, Nilcinho. Show, professor Raniel. É sempre um prazer estar participando desse momento e compartilhando, aprendendo e auxiliando os nossos professores e alunos nessa jornada da nossa importante escola bíblica dominical. Amém. Este é um trabalho aqui da IADER, a Igreja no Rio Grande do Norte, Assembleia de Deus, com a iniciativa do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, também o nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo. E estamos aqui nesta lição de jovens, primeiro trimestre de 2025, e a lição de hoje, que nós vamos estudar, a lição de número 6, tem por título A Autenticidade de uma Linguagem Sadia. Todos sabemos que estamos estudando o livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus, e aqui está o livro que leva o mesmo título, e nós recomendamos. Eu já li esse livro, acho que falta 10%, e me surpreende, né? Eu gosto muito dessa epístola, me surpreende a facilidade, a compreensão e a praticidade do ensino do apóstolo Tiago, né? Ele, inclusive, que se converteu verdadeiramente só após a ressurreição de Cristo, e isso é interessante, é um recurso interessante, mas nem por isso ele perdeu em profundidade os seus ensinamentos. Pelo contrário, ele se tornou líder, né, na Judéia e em Jerusalém, e era um pastor importante, né? No livro de Atos, por exemplo, cita o seu importante discurso no Concílio de Jerusalém e outras participações que foram cruciais na formação da igreja primitiva. Muito bem, aqui nós temos três objetivos: compreender a necessidade de dominar a língua, explicar os perigos de uma língua descontrolada e destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Na primeira parte da lição, portanto, né, e o texto se encontra em Tiago capítulo 3, a gente não tem a necessidade de ler, sabemos que o professor fará isso em sala. A gente tem na primeira parte da lição algo diretamente ligado ao controle. E aqui a língua ela é comparada com dois elementos. Um é o leme de um navio e outro é aquele acessório que é colocado na boca do cavalo, né? Tanto o cavalo como o navio são símbolos de força, né? De um todo, de um corpo que tão grande e tão poderoso pode ser controlado por algo tão pequeno e aparentemente inofensivo como a língua. Nessa primeira parte, portanto, da lição fala sobre este controle. Na segunda parte, fala sobre o efeito quando você não consegue controlar, viu, professor Nelson? Então, a diferença da primeira para a segunda parte da lição é esta. Na primeira, se fala sobre o controle, na segunda, dos efeitos do descontrole da língua, e na última parte, as características de uma língua sadia. Muito bem. A responsabilidade aqui, nós como mestres, ela é ainda maior, e nós, professores, somos chamados a ser exemplo, né, no nosso dia a dia. E aí ele usa até uma palavra grega aqui, Kyrios, para dizer que o mestre é um senhor, ele é uma referência, ele é alguém que tem o poder de influenciar a vida dos outros, e neste momento, você, professor, é uma forte influência na vida do teu aluno. Não é isso mesmo, Nilcinho? A primeira parte da lição nos traz esse panorama de controle. Mesmo, a Epístola ao Tiago, como você falou, é importante nós frisarmos em todas as lições a questão da praticidade, né, da aplicabilidade, porque muitas vezes as pessoas leem, é uma epístola que todos nós já lemos, já estudamos, conhecemos muitas passagens bonitas, mas eu li certo comentarista que ele falava o seguinte, que nós não temos justificativa para dizer assim. Eu não sabia de todos os assuntos que Tiago fala em sua
carta, por quê? Porque ela é prática, ele está sempre usando aspectos práticos. E a língua é um grande significado, sinônimo de tudo isso, porque eu não tenho como dizer, e usando até os elementos que você falou, os elementos de controle, eu não tenho como dizer assim, eu não posso controlar minha língua. Às vezes nós entramos num determinismo, né? Dizer assim, é mais forte do que eu não consigo controlar a língua. Mas você vai lembrar bem, Daniel, que quando nós, se você for olhar por maturidade, quando nós éramos crianças, muitas coisas nós não conseguimos controlar até que surgisse, aparecesse em cena um olhar da nossa mãe, um olhar do nosso pai. No instante, nós conseguimos controlar a língua, porque a autoridade, nós sabíamos o que era advindo de falar um pouco mais ou de ultrapassar aqueles limites que estavam postos. Então, de igual modo, nós, como adultos, sabemos e vamos falar no tópico 2 as consequências do mau uso da língua, mas você, professor, nós que estamos aqui, precisamos entender que a nossa fala, o nosso ensino, ele é determinante nesse processo. Nós temos hoje muitas literaturas, muitos livros, mas o que eu leio, o que eu falo, o que eu ensino, ele pode pesar contra mim na caminhada terrena. Perfeitamente. E esse falar tem que estar em acordo com o meu procedimento, com as minhas obras. Então, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Tem até aquele famoso ditado, né? Faça o que eu digo e não Mas faça o não. que eu faço. Isso não funciona para o evangelho. E eu quero Eu citar lembrei aqui agora, Tiago. Raniel, bem Sim, rapidinho, eu lembrei por agora que favor. às vezes assim, já vi circular em algumas histórias, em livros. Imagina que eu vou para uma determinada cerimônia e eu não tive tempo para construir um discurso e eu encontro um discurso seu, de alguma forma, em algum manuscrito, algum escrito meu, e eu disse, pronto, tem aqui um discurso e esse discurso está perfeito, tem tudo o que eu preciso, tem palavras bonitas, está bem construído, bem apresentado, vou lá. E aí eu começo a ler aquele discurso que não é meu, e começo a apresentar muitas palavras bonitas e bem colocadas, e eu esqueço que no final, quando eu vou encerrar, eu digo, Raniel, ou seja, estou transmitindo um discurso que no final estou apresentando de quem é. Assim é a nossa caminhada quando nós não temos esse cuidado. Quando eu apresento o discurso, alguém vai dizer: foi Douglas Nilson, foi Raniel, foi João, foi Marco Júnior, foi qualquer um nosso. E essa assinatura, por mais que ela não esteja ali, mas ela carrega aquilo que nós estamos transmitindo. Perfeitamente. Autenticidade, né? Que é o tema Isso. geral da lição A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade. Eu quero, dentro disso aí que nós estamos conversando, antes de passar para o tópico 2, eu quero citar Tiago 2, né, um capítulo anterior, no versículo 18, e diz assim: Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é com, mas é pelas. Então, o que Tiago está dizendo é algo que os estudiosos chegaram a falar, Nilson, acredite você, que o ensino de Tiago era uma antítese do ensino de Paulo, porque Paulo falava muito com muita propriedade sobre a fé, ele, quando escreve aos Efésios, por exemplo, capítulo 2, versículo 8, a fé pela graça, né? A salvação pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus e tal, não pelas obras, para que ninguém. Então, Sim. por conta desse ensino, né? Não só Efésios, em várias outras cartas, por conta deste ensino e por não fazer uma correta exegese do texto, as pessoas podem chegar a pensar que o ensino de Tiago é contrário ao de Paulo, quando ele frisa a necessidade das obras, mas não é isso que ele está dizendo. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: uma obra que está servindo de base para a demonstração da fé que está presente é a parte visível daquilo que é intangível. A fé é intangível. A fé não dá para comprovar
se aquilo que você faz não estiver de acordo com o seu discurso. Então, Tiago ele é enfático porque ele traz um ensino muito prático, ao passo que Paulo ele é um apologeta, ele é alguém que estava brigando pela necessidade da fé da maneira correta para a justificação de pecados, é um outro foco de ensino, né? Paulo precisava ensinar que, por exemplo, quando ele fala aos Gálatas, eles não podiam se deixar levar pelos ritos judaicos, tão pura e simplesmente. Então, não há nenhum desacordo entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo, que fique claro. Mas ele vai falando da necessidade de obras. E aí, quando eu falo, o que é que isso tem a ver com o discurso, com o que eu falo? Ora, aquilo que eu falo é aquilo que está dentro do meu coração, é aquilo que mostra as minhas ações no dia a dia. Aquilo que eu vou falar está totalmente de acordo com aquilo que está dentro do meu coração, né? São as minhas intenções na prática. E ele fala na primeira parte da lição, o comentarista, da importância de controlar. E eu me lembro de alguns pastores, né? Dentre eles o pastor Zé Carlos, né? Pastor presidente da Paraíba, ele diz: irmãos, eu não tenho medo das minhas ações, eu tenho medo das minhas reações. Já percebeu que quando você tem tempo e está com a cabeça fria, está tranquilo, você sempre faz boas ações, você age pelo bem, você age para pregar a palavra, para dar exemplo, mas a gente nem sempre controla as reações, né, Nilcinho? A gente nunca Isso. sabe como se comporta numa situação de assalto, numa situação de tensão, numa situação de confrontamento. Então, o controle da língua está diretamente ligado à sua maturidade espiritual. Por quê? Porque aí vem a segunda parte da lição. E ele diz: a língua é como um fogo, que ela incendeia um bosque inteiro. Versículo 5 de Tiago 3. Um bosque inteiro. E isso está falando de quê? Segunda parte da lição fala sobre o efeito da língua. Este efeito pode ser exponencial para abençoar, mas ele pode ser exponencial para maldizer, para prejudicar. Não é isso, Nilson? Isso mesmo. Quantas vezes, olhando essa fala, quantas vezes nós ouvimos alguém dizer que em um momento de dor, em um momento de sofrimento, um momento de adversidade, alguém chega e traz uma palavra que é renovadora, é motivadora, aumenta, gera esperança no coração da pessoa que está sofrendo. Mas em contrapartida, quantas vezes alguém, por não ter esse controle, as suas palavras é como um fogo devastador a ponto de é, trazer uma potencialização do sofrimento do coração alheio, porque faltou-lhes alguns elementos, como empatia, como compaixão, porque naquele momento eu olhei para Raniel, eu vi Raniel um pouco cabisbaixo e eu disse assim, peraí, rapaz, que história é essa? Como assim? Então, muitas vezes, nós somos agentes, como você disse, agentes de cura pela palavra, mas às vezes nós somos como, podemos ser, como os amigos de Jó, né? Que ele diz que eram médicos que não curam. Perfeito. Eu peço assim até a vossa vênia, caro professor, e cito Provérbios 25, 11 a 13, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. É curioso, né? Ouvido ouvinte é porque tem ouvidos que não Que ouvem. E não. aí, João, escrevendo no livro de Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou, Significa dizer que nem sempre é quem está falando, é também quem está ouvindo, né? Quem está dando ouvidos. Isso também fala de sabedoria, no falar, no ouvir, no dialogar. Isso é uma coisa tão difícil hoje, né? E ele sim, termina no último versículo 13, né, de Provérbios 25, dizendo: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. Olha só, porque alegra a alma dos seus senhores. Então, isto é o resultado de uma língua que está a serviço do reino, uma língua que está sendo aquilo que foi
planejada por Deus para ser abençoadora. Palavras boas, palavras ditas a seu tempo, são como algo precioso, né? Maçãs de ouro em salvas de prata, como gargantilhas de ouro fino. Ou seja, eu tenho um poder que desconheço na Isso. minha língua. E eu não levo a sério o falar. E Deus só deu esta característica ao ser humano. Nenhum animal é capaz de se comunicar com palavras. Você vê, por exemplo, o Salmo 19. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e tal. E ele diz: sem linguagem e sem fala. Eu estou dizendo que a natureza prega, a natureza anuncia Cristo, mas linguagem e Silenciosamente, né? fala, só nós temos esta Verdade. característica que é um atributo comunicável de Deus. Então, eu não posso pegar essa característica tão especial e emprestá-la ao mal. Eu tenho que ter sabedoria e usá-la para o bem, para abençoar, para enriquecer, né? E eu me lembro que é uma máxima no mundo corporativo, né, no qual eu vivo, você vive também, Nilcinho, que é o seguinte: se você tem palavras boas, fale em público e fale à vontade. Mas se você não tem nada bom para falar, ou você fala em particular, ou você Ou não fala. simplesmente se cala. Se você usar essa máxima no seu dia a dia, caro professor, caro aluno, você dificilmente vai errar, né, Nilcinho? E é a questão da forma como você apresenta a palavra. No dia a dia, nós que lidamos com pessoas, e muitas vezes pessoas passam por nós e estão amarguradas, entristecidas ou estressadas, e a forma como nos dirigimos a essas pessoas, nós apresentamos um Cristo que essas pessoas não conhecem, né? Perfeitamente. Aí Lucas 6:45, né, na própria lição, no subsídio, talvez, professor, veja que seus alunos não têm acesso a esse conteúdo. Esses conteúdos, né, subsídios e tal, só tem na lição do professor. No subsídio, ele fala, por exemplo, que Lucas 6:45, que o coração fala, ele fala com a boca. Como assim, Raniel? A boca fala, né, trazendo de uma outra forma, como está escrito no texto, a boca fala do que está cheio o seu coração. Você já percebeu aquela pessoa que chega assim e diz: calma, fulano, você está irritada? Aí ele diz assim: eu não estou irritada. E tipo, aquilo que ele está falando não condiz com a atitude, né? Com a Atitude. postura. Então, eu não posso ser alguém que anuncia a Cristo se eu estou me maldizendo, reclamando, o tempo todo colocando a culpa nos outros. Eu só tenho palavras de maldição, de reclamação, de murmuração. Então, as pessoas que vão ouvir a respeito de Cristo por mim, elas não darão crédito, né, à nossa pregação. E para que a nossa pregação tenha crédito, elas vão observar, e aí Paulo escrevendo aos Coríntios, se não me engano, diz que nós somos como cartas abertas. E Isso. as pessoas nos leem. Então, antes delas pararem para ouvir o que nós temos para dizer, elas vão ler a nossa vida. E aí, isso é a primeira pregação, não o que você fala. A primeira pregação é o que você faz. Então, isso é crucial e isso tem tudo a ver com aquilo que está enchendo o seu coração, cheio da presença, cheio da palavra, né? Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa presença precisa estar entronizada na nossa vida para que aquilo que saia seja apenas uma consequência, né? Esses discursos ensaiados não duram muito tempo, né, Nilson? A gente, Verdade. a gente sustenta por um tempo, mas depois a verdade aparece. Pois bem, terceira parte da lição, nós temos as características da linguagem irrepreensível, né? Essa linguagem irrepreensível seria o quê, Nilson? Então, o comentário que ele vai apresentar, primeiro, uma fala que edifica, os embaixadores de Cristo. Olha como isso é interessante. Nós, na nossa caminhada, e não é só no aspecto de pregação expositiva, nossa vida, como o professor Anel falou, é uma pregação, precisa ser uma pregação. Só que essa pregação, ela não é de nós mesmos. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, o embaixador, ele representa o seu rei, né? O seu senhor, ele representa
para outras pessoas que não estão tendo um acesso direto. Então, as nossas palavras, ela precisa edificar, porque aquele ao qual nós representamos nos edifica. Ele é a fonte de toda edificação. A, as nossas palavras também, ela precisa estar recheada e tomada de sabedoria, porque aquele o qual nós representamos é a fonte da sabedoria. Olha como é contraditório. Eu falo de um Deus que é sábio, mas as minhas palavras são totalmente desprovidas de sabedoria. E as nossas palavras também, elas precisam refletir esse Cristo. Então, se eu falo de uma fé, de um Deus que mudou a minha vida, mas esse Deus, ele está muito abstrato, ele não está centrado numa pessoa e essa pessoa é Cristo, então eu estou sendo um embaixador que a qualquer momento posso perder a minha posição, porque não estou representando bem aquele qual eu fui designado. Perfeitamente. O texto aqui é Efésios 4:29. Ele diz: Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Eu acho que palavras que edificam é muito fácil de entender. Mas eu queria só frisar um pouquinho o significado da Sim, palavra torpe, porque não é uma palavra do uso comum, do dia a dia, sim. né? Você não vira para o seu colega e diz assim, que palavras torpes, né? Mas então, vamos saber o que é isso, né? Se você olhar no dicionário, torpe significa que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame. Então, aquela piadinha suja que alguém gosta de contar no trabalho, aquele comentário leviano, maldoso a respeito de alguém, aquele comentáriozinho depois do culto, quando você senta para lanchar e diz: Você viu Fulano, você viu Ciclano. Isso é o que se chama de palavra torpe. É uma palavra que fere os bons costumes, ela fere a decência, a moral. E isso engloba também a questão dos palavrões, das palavras de baixo calão, das palavras indecorosas. E pode prestar atenção que a maioria, eu diria 99% dos palavrões, tem direta conexão com os órgãos genitais, masculino, feminino, ou até o ato sexual em si. Sempre está associado a isso. E isso cabe para crente, isso é adequado, isso não glorifica a Deus. Então, isso é o que se classifica como palavras torpes. Então, aquele seu amigo, aquela sua amiga, que não consegue parar de falar essas coisas e diz: Não, eu fui criado assim, no meio onde eu fui criado era assim, isso era normal. Eu tive um amigo, viu, Nicinho, que dizia assim: É porque eu sou do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro todo mundo fala palavrão, é normal. E aí alguém disse assim: Não, isso diante de Deus, nenhum regionalismo, nenhum costume se justifica para essas palavras torpes, né? Porque o palavrão do Rio de Janeiro é o mesmo palavrão aqui no Nordeste, é o mesmo palavrão em outro país, e isso tudo se configura como palavras torpes. Então, nós precisamos Daniel, refletir a Cristo na nossa linguagem também. Diga lá. e dentro dessa passagem, você leu Efésios 4:29, mas a partir do 22, o que Paulo está apresentando é um processo que costumeiramente chamamos de despojar, revestir. Ou seja, nós que nascemos de novo, o processo de santificação é um contínuo processo em que eu vou tirando coisas velhas e vou inserindo coisas novas, permitindo que o Espírito Santo insira. Por quê? Não basta, e ele vai dizer, não basta só aquele que mentia, não basta só deixar de mentir, porque você apenas está tirando uma coisa negativa, mas fica um vazio. A qualquer momento, então, isso é uma mudança comportamental. A qualquer momento você pode, hoje eu vou mentir. Por quê? Porque você não substituiu, mas ele diz: aquele que mentir não deixar a mentira e falar a verdade. Ou seja, você substituiu algo, tirou, despojou de algo e colocou algo positivo. O que roubava, furtava, não furte mais. Antes, trabalhe
e seja uma fonte de bênção para outro. Aí vem a questão das palavras torpe, ou seja, as palavras torpe, ela deve dar lugar a palavras que glorifiquem a Deus, ou seja, o meu linguajar muda. Por quê? Porque eu estou num processo de tirar coisas velhas para que, pela ação do Espírito Santo, sejam adicionadas em minha vida coisas novas. Perfeito, perfeito. É, não é simplesmente um deixar de falar. Então, não vou falar mais nada, vou ficar calado. Não, é substituir aquilo que é Substituir. velho por aquilo que é novo, aquilo Isso. que é ruim por aquilo que é bom. Então, você preenche a sua vida com o que é bom, ou seja, estamos falando daquilo que deve ser feito, né? E aí, Colossenses 4 e 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aí, queridos, eu quero deixar muito claro aqui que nós, crentes, por vezes confundimos sinceridade com falta de educação. E é por isso que a palavra fala, e tem também lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o negocinho chama temperança, né? Temperança tem a Sim. ver com tempero, tem a ver com Equilíbrio, né? moderação, equilíbrio, né? Então a gente fala, porque eu sou sincero. Não, eu digo, comigo é assim. Depois que eu me tornei crente, eu digo a verdade. Não, você pode, cuidado, você pode estar apenas sendo mal educado. E eu aprendo muito com as pessoas mais velhas, né? Que veem a situação, percebem, fazem a leitura perfeita, mas naquele momento veem que não é o momento certo de falar, então elas simplesmente se calam, observam, alguns levantam a sobrancelha e tal, e no momento adequado, separadamente, chamam com carinho. Paulo disse isso a Timóteo: Timóteo, quando você for falar, fale Uma como vida. se fosse o seu próprio pai, sua própria Isso. mãe, né? Lá quando ele escreve a Tito, ele também fala para os senhores e para as senhoras: olhe, os senhores, quando forem ensinar, as senhoras, quando forem falar com as moças mais novas, né? Falem com todo jeito, com categoria, com educação. Então, esse ensinamento não é exclusivo de Tiago. Esse ensinamento é do Senhor Bíblia. Jesus. É Bíblia. Ele é bíblico, ele é apostólico, ele só não é romano. Então, é muito bem. Então, partindo aqui para a conclusão, a gente tem aqui uma carta extremamente prática, uma carta que fala daquele ou daquela pessoa espiritual, e a gente também confunde espiritualidade com trejeitos, com danças, né, falar assim, meu servo. Isso não é espiritualidade, isso é aparência. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher espiritual, ele tem mudança de comportamento. E é nisso que eu acho interessante a carta, a epístola de Tiago, porque ele frisa a necessidade de um comportamento exemplar. Ou seja, me mostre a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Eu estou agindo conforme Cristo me ensinou. Ele mudou a minha vida, ele mudou o meu procedimento. Então, Tiago ele é muito enfático nisto, né? Nessa praticidade, desse ensino do dia a dia, das coisas odiernas, né? Das coisas do dia a dia. E, portanto, nessa conclusão, nós somos, o comentarista fala, né? Nós somos chamados a esta edificação. A autenticidade sem confundir com grosseria, sem confundir com falta de respeito, tá certo? Então, sejamos agentes de Deus com sabedoria, com tempero, com sal, com carinho, com amor, e tudo se resolve, né? E aqui diz também, no texto que está no capítulo anterior, que a misericórdia, né, triunfa sobre o juízo. Na dúvida, abençoe. Na dúvida, dê uma palavra de bem, de bênção, né? Deixa que o Espírito Santo se encarregue de trabalhar na vida dessa pessoa ou de É. alguém. É isso mesmo, Nilson? E aqui eu me despeço com este comentário, agradeço a Deus por essa oportunidade e já dou a paz do Senhor para o meu querido professor Nilcinho. Pai, Senhor, professor Raniel, é isso. Agora
cabe a mim, a você, a professor, ao aluno, ao término dessa lição, entender que temos uma longa jornada e as nossas falas, elas precisam ser vivenciadas no dia a dia. Então, que Deus abençoe a você, professor. Seja um momento oportuno, lembrar que você está lidando com jovens que ainda vivem muitos conflitos na questão da fala, do controle da língua e, como o professor Raniel falou, nós precisamos ser empáticos, ser bíblicos e entender que tem coisas que Deus cria, oportuniza para falar, mas tem momentos, tem situações que é melhor nos calarmos e esperar uma oportunidade para que possamos corrigir, confrontar, exortar, de maneira que ganhemos esse irmão, ao invés de lançarmos fora diante da forma como nos expressarmos. Amém. A paz do Senhor, professor Nelsinho, a paz do Senhor, caro professor, Deus abençoe a Pai tua do aula, o teu Senhor. ministério e continue Amém. conosco. Não se esqueça de curtir, compartilhar, participar deste trabalho e divulgar cada vez mais. Deus vos abençoe em nome de Cristo Amém. Jesus. Amém.